Ao conhecermos a vida de Yeshua, o Messias, nós vamos observar que na sua época, mesmo em Jerusalém, diante do templo, multidões davam muita atenção às suas palavras. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos analisar alguns aspectos da vida de Yeshua, conforme está registrado no livro de Lucas. Diz assim: quando Yeshua chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para Shalom, mas agora isso lhe foi ocultado. Virão dias em que os seus inimigos construirão barricadas contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e a lançarão por terra, com você e seus filhos dentro dos muros, sem deixar pedra sobre pedra, e tudo porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Yeshua entrou na área do templo e começou a expulsar os que realizavam negócios ali, dizendo-lhes: o Tanar diz, minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os principais Kohanim, os mestres da Torá e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de lhe tirar a vida, mas não foram capazes de encontrar um meio de fazê-lo, porque todo o povo se apegava às suas palavras. É muito interessante nós observarmos esse aspecto. Vamos chamar assim da elite política de Israel naquele tempo. Era justamente a elite que estava no templo. Consistia da autoridade dos sacerdotes, das autoridades na Torá, os entendidos de Torá, muitas pessoas religiosas, porém totalmente corrompidas pela política. Eles se incomodavam muito porque o Mashiach Yeshua ensinava multidões que iam atrás dele porque desejavam ouvir o que ele tinha que falar. E tudo o que ele falava estava na Torá. Então as pessoas queriam entender a Torá de verdade. E assim aprendiam com ele. Essas autoridades se incomodavam, não porque estivesse ensinando algo errado, porque não encontravam falhas na sua mensagem, mas se incomodavam com a sua pessoa, pela sua popularidade, porque eles queriam ser alvo da atenção das pessoas, eles queriam respeito, queriam a consideração como líderes, porque eles mandavam, porque eles eram as autoridades. Contudo, Yeshua não lutava por projeção, ele não estava interessado em ficar famoso, ele estava cumprindo o propósito que o Eterno tinha para a sua vida. E ele estava anunciando a palavra da Torá. E a despeito do equívoco que muitas vezes nós ouvimos, judeu não acredita que Yeshua é um Mashiach. Bem, as autoridades muitas vezes se equivocam. E às vezes muitos vão atrás deles por causa da sua autoridade. Mas naquela época as pessoas sabiam muito bem o que estavam ouvindo e sabiam fazer a distinção entre uma mensagem política e a palavra do Eterno. Então o que Yeshua falava realmente cativava multidões de judeus diante do templo, e não pense que era só do que nós chamamos de povão. Não, era todo o povo da classe média, inclusive muitos que eram do Sinédrio, muitos que eram realmente autoridades também davam ouvidos a ele. Simplesmente por quê? Porque ele era o Mashiach. Ele era o profeta prometido.
Ele era aquele que o Eterno prometeu que haveria de enviar. E a palavra dele era de Shalom, o verdadeiro Shalom. Não era o Shalom entre as nações, não. Era o Shalom entre o Eterno e o homem. Esse é o Shalom que importa, é a verdadeira paz. A mensagem de Yeshua nos traz paz. Então, por que aquelas pessoas realmente se interessavam no que ele tinha a dizer? Porque elas recebiam paz no seu espírito. Porque a paz que eles desejavam era paz com o Eterno. Eles estavam vivendo numa época em que Israel estava subordinada a Roma, estava subordinada a um povo opressor, violento e pagão. Pois bem, eles não gostavam disso, não estavam em paz nesse sentido, mas eles queriam estar em paz com o Eterno. E é isso o que Yeshua ensinava para eles, e é isso que os interessava. E por isso que multidões e multidões de judeus reconheciam de fato que Yeshua era o Messias. Ele só não era oficialmente reconhecido como Mashiach, porque as autoridades se incomodavam e tinham ciúmes dele. Então esses aqui tentavam a todo custo difamá-lo, colocar alguma armadilha para que ele falasse algo que o comprometesse, mas nunca conseguiram fazer isto. Mas sabemos que havia corrupção. Como existe corrupção em todo o governo, também havia corrupção no governo de Israel, no templo, entre sacerdotes, entre pessoas letradas, entendidos da Torá. Sim, existia corrupção. Yeshua fazia a diferença. Ele não estava preocupado com a política, ele não estava atrás de nenhum cargo, nem ser governante. Ele apenas queria que cada pessoa soubesse o caminho para chegar ao Eterno. Portanto, você hoje pode também realmente abrir o seu coração para a paz, para o Shalom, para a verdade. Conheça as palavras do Mashiach Yeshua e sua vida será completamente mudada, com expectativas não só para esta vida, mas para a era vindoura. E assim que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.